E veja neste capítulo de hoje, Sebastião então que finge que irá ajudar Aninha, diz para ela que irá na casa dela mais tarde para eles conversarem. E Danilo observa tudo de longe. Aninha então diz que estará à espera dele. Aninha entra no carro, Danilo que grita ela, mas ela não escuta e vai embora. Enquanto isso, Dr. Paulo diz aos gritos para Jezebel que a honra dele não está à venda. Ela então tenta convencer ele dizendo que é apenas uma mentirinha. Firme, ele diz que nunca fará isso. Ameaçando, ela diz: pois bem, depois não diga que não avisei, pois se não for por bem, vai ser por mal. No salão, Araújo entra e Márcia pergunta o que ele faz por lá. Ele então diz que quer falar com ela em particular. Cochichando no ouvido, ele diz que traz um recado do prefeito. Indo para os fundos do salão, Araújo diz: olha, o prefeito mandou esse mimo para você. Rapidamente, Márcia pega o pacote. Radiante de alegria, ela abre e de boca aberta ela diz: mas são rubis? E ele confirma que sim. E ela diz: mas são tão grandes que deve valer uma vaca. E ele diz: ah, vale mais, vale um sítio. Márcia questiona: mas será que são verdadeiros? E ele confirma que sim, pois ele mesmo foi comprar a pedido do prefeito. Ele então que aconselha Márcia para não mostrar as joias para ninguém, pois podem falar. Rapidamente, Araújo então vai até a prefeitura e diz para o prefeito que entregou. Curioso, ele pergunta: diga, ela acreditou que era joia de verdade? Sorrindo, ele diz: ela caiu como uma patinha. E ele diz: hoje, senhor prefeito, terá pagamento dobrado. Danilo, que chega em casa rapidamente, a primeira-dama pergunta se ele foi visitar Olga. Ele então diz que sim, mas foi uma visita rápida. Ela então questiona que Olga está doente. Rebatendo, Danilo diz que acha que é um fricote, pois o médico não receitou nada, apenas bifes de fígado. A primeira-dama então diz que Danilo tem que ficar do lado dela. Danilo diz que tem uma outra pessoa que ele prefere estar do lado. A primeira-dama então que chama aí Estelinha para irem até a prefeitura. De repente, na prefeitura chega Márcia toda sorridente. Ela então diz para o prefeito que está muito feliz e diz que foi para agradecer a sua generosidade e que as joias são maravilhosas e que ela sempre quis ter brincos de rubi. Ele então diz para ela que, se pudesse, daria até as estrelas do céu. Ela então diz que não sabe nem como agradecer. Sorrindo um sorriso amarelo, ele diz: ah, sabe sim. Ele então que chama Márcia e diz para ela sentar no colinho dele. Márcia aqui se senta no colo do prefeito e ele cochicha no ouvido dela dizendo: vamos brincar de cavalinho. Ele então que brinca de cavalinho com Márcia, dando bastante risada. Araújo que volta para o hotel e conta no ouvido de Margot para quem o prefeito mandou as joias. Rindo, Margot diz: ah, aquela nunca vai se emendar. Enquanto isso, na rua, a primeira-dama diz: Estelinha, vamos depressa, minha filha. Vamos para a prefeitura. Ivete está na porta escutando o prefeito e Márcia brincarem de cavalinho. De repente, a primeira-dama que entra, assustada, Ivete diz: ó céus. Na fábrica de chocolate, Jezebel manda Roseli ligar para o prefeito e dizer para ele esperar por ela, pois ela precisa falar com ele urgente. Roseli então diz que não pode, pois está no meio de uma conta muito importante. Brava, Jezebel ameaça ela e elas têm uma leve discussão. A futura sócia de Aninha deixa bem claro para Jezebel que está prestes a comprar a fábrica, pois ela é muito lucrativa.
Rapidamente, Jezebel então diz que vai até o gabinete do prefeito. Enquanto isso, a primeira-dama questiona perguntando onde está o marido. Ivete diz que não sabe, pois ele saiu bem cedo. Mas, de repente, a primeira-dama escuta os gritos do prefeito e diz que está ouvindo gargalhadas e que é a voz do marido dela e que é com uma zinha qualquer. Ela então que pede para Ivete sair da frente dela. Ela então parte para cima de Ivete. O prefeito e Márcia então escuta os gritos da primeira-dama. Ele então manda Márcia sumir de lá. E ela que vai até a janela e diz que não tem jeito. Desesperado, o prefeito diz: meus eleitores, anda, você tem que se esconder. Desesperada, a Márcia procura um lugar para se esconder. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo, o prefeito então que esconde Márcia atrás de uma mesinha de frente ao sofá. Aos gritos, a primeira-dama entra perguntando aonde está ela. Ele então diz: Bárbara, você aqui? Ela diz: não se faça de sonso, eu ouvi os seus gritos e tinha uma sirigaita dando gargalhadas aonde ela está. O prefeito então diz que cochilou e ele pode ter conversado sozinho durante o sono e ter sorrido também. A primeira-dama que procura a sirigaita. Estelinha, que vê Márcia escondida, tenta dizer para sua mãe, mas a primeira-dama está procurando desesperadamente e não presta atenção em Estelinha. Enquanto isso, Estelinha tenta ver quem está escondido atrás da mesinha. O prefeito diz para a primeira-dama que ela deveria ter vergonha do que está fazendo e manda ela ir para casa. Mais uma vez, a Estelinha tenta dizer para a primeira-dama, mas ela a interrompe dizendo: fica quieta, minha filha. A primeira-dama então diz que se sente envergonhada. Triste, a primeira-dama vai embora. De repente, Márcia então se levanta toda torta. O prefeito diz: ufa, escapamos por pouco. Márcia então vai embora. A primeira-dama vai embora se lamentando pelas ruas, dizendo: ai, como eu estava enganada. Seu pai não me merece. Jezebel então que chega na prefeitura. Jezebel diz que precisa da ajuda dele. Ela então conta que o médico negou a ajudar Olga. Ela então pede para o prefeito conversar com o médico para ele dizer que Olga está com uma doença grave, para Danilo não desmarcar o casamento. O prefeito então diz que irá falar com o médico. Já chegando em casa, a primeira-dama, que ainda se lamenta o ocorrido quando Estelinha diz: mas mamãe, ela então diz: mas o que é, Estelinha, que você não me deixa em paz? Rapidamente, Estelinha diz que tinha uma pessoa debaixo da mesinha e que ela viu os sapatos que era de mulher. Aos gritos, a primeira-dama que corre para a prefeitura dizendo que vai matar ele e a sirigaita. Enquanto isso, o prefeito diz para ela ficar tranquila que ele irá convencer o médico. Quando a primeira-dama então entra gritando, Jezebel se assusta. A primeira-dama então diz: era ela que estava debaixo da mesinha? E Jezebel fica sem entender o que está acontecendo. As duas brigam e o prefeito grita para elas pararem de brigar e questiona o que vão pensar os meus eleitores. A primeira-dama então vai até a janela e grita: os seus eleitores? Pois que eles fiquem sabendo que o Vivaldo é um vigarista. Jezebel e a primeira-dama então que briga com o prefeito no meio, tentando separar as duas. Enquanto isso, Timóteo, que vai buscar Márcia, ela se queixando das dores e toda torta. Ele então pergunta o que foi e ela diz que apenas foi um mau jeito. E a briga da primeira-dama com Jezebel foi tão feia que as duas foram parar no hospital.
Vivaldo então pede para a primeira-dama ir embora, pois ele precisa falar com o médico. Doutor Paulo, então, que fica a sós com o prefeito e pergunta do que se trata. Ele então diz que, como prefeito, pode fechar o consultório a qualquer momento. O médico então questiona por que o prefeito está o ameaçando. Direto o prefeito diz: ou você arruma uma doença grave para a menina Olga, ou fecha o seu consultório. O doutor diz que não pode passar por cima da ética médica, mas que ele pode pedir exames, muitos exames, uma enxurrada de exames, e todos ficaram assustados com tantos exames. O prefeito então concorda, dizendo que isso será o suficiente. Apertando a mão do doutor, o prefeito diz: conto com você. Enquanto isso, Aninha, que se arruma Dona Mocinha, pergunta se ela está se aprontando para encontrar Danilo. Firme, Aninha diz que não é Danilo, que ela espera uma outra visita. Firme, ela completa dizendo: chegou a minha vez de dar o troco. Conde Klaus, que toma café com Sebastião e Maurício, comemora por a viuvinha não ter conseguido pagar a dívida e atrapalhado o casamento dele. Aproveitando a deixa, Maurício então pede a permissão para trazer uma moça para jantar. Conde Klaus então diz que sim, mas para jantar não, que ele ofereça apenas um cafezinho e isso já é muito luxo. Enquanto isso, Celina, que chora no seu quarto, seu pai vai até ela e ela diz para ele que nunca irá perdoar ele pelo que ele fez, jogando ela nos braços daquele conde. A noite chega e Sebastião compra flores. Ele então vai até a casa de Aninha e entrega as flores para ela.